Bem, bom dia para quem está aqui, para quem não está. Vamos iniciar aqui a gravação com mostrando a finalização do último encontro, né, na terça-feira. A gente está finalizando esse capítulo 1. Deixa eu tirar aqui da frente isso. Onde eu apresentei a parte histórica, a parte da matriz energética. Falamos a parte da matriz energética, e eu acho que a gente estava quase terminando aqui a parte do sistema elétrico de potência, falando dessas três subdivisões importantes do sistema elétrico de potência, que é a geração, onde a energia é convertida de uma forma para outra forma, para a forma elétrica, né? Então, eu posso pegar a energia térmica, transformar em movimento, energia cinética, e transformar em energia elétrica, numa usina termoelétrica, a gás natural, a combustíveis derivados do petróleo, pegar a energia cinética ali da água que está descendo por um duto, né, passando pelas turbinas e girando o eixo do gerador, numa hidrelétrica, ou uma nuclear, ou uma eólica, ou uma solar fotovoltaica. Então, todas essas formas de conversão e geração de energia se resumem aqui no sistema de geração. Depois desse sistema, primeiro a interface dele com o próximo sistema, que é o sistema de transmissão, é uma subestação de energia. E a subestação, o principal elemento da subestação é o transformador. Então, a gente vai ter um transformador aqui que vai elevar as tensões para a faixa aí dos 500 mil volts, 230 até 800 mil volts, a gente tem linhas no Brasil. Na mesma proporção que sobe essa tensão, cai as correntes, e vai haver aqui uma transmissão por quilômetros e quilômetros de distância. Então, a gente pode ter linhas, a gente tem linhas aí de centenas ou até milhares de quilômetros de distância no Brasil. E quanto maior o nível de tensão, mais potência eu consigo transmitir. Certo? A questão é não alcançar correntes tão elevadas, porque aí os meus condutores já teriam que ser mais grossos. Deixa eu aceitar aqui o pessoal. Deixa eu ver se tem como a gente colocar para aceitar de forma liberar aqui a visita. Então, gerenciar, permita que você restringe os participantes. Pronto, deixar aberto aqui a reunião, qualquer pessoa agora pode entrar. Olá, Hudson, bom dia. Permitir, voltar, pronto, acho que está liberado para todo mundo agora entrar. Sim, então estou falando aqui um pouquinho sobre deixando gravado, né, para quem chegou depois ou quem acabou não podendo estar presente aqui, eu disponibilizar a gravação completa depois, mas logicamente que estar presente, discutir aqui é mais proveitoso. Então, o sistema de geração, ele vai gerar energia, converter uma forma em energia elétrica, vai passar para uma subestação que vai levar essas tensões para que seja transportada, né, por fios por centenas ou até milhares de quilômetros, até chegar no centro consumidor, ter uma nova subestação que vai reduzir agora essas tensões gradativamente até chegar nas instalações, nas pessoas que vão utilizar essa energia, né? Então, clientes de pequeno porte acabam utilizando essa energia já reduzida para 220 volts. Então, a distribuidora de energia vai reduzir essa tensão e entregar já bonitinho para o cliente final em 220 volts.
Estabelecimentos maiores, né, como a própria FAO, como shoppings, entre outros, eles já vão ser responsáveis por essa redução final, por esses estágios finais de redução, e aí eles pegam a tensão, as tensões elétricas, né, no sistema com tensões mais elevadas. Quanto maior o cliente, mais elevada vai ser essa tensão. E geralmente, quanto mais elevada a tensão, o nível de tensão que o cliente recebe a sua energia, mais barata é essa energia também no quilowatt-hora, né? Logicamente que o volume a ser utilizado é bem maior do que um estabelecimento, uma casa, uma instalação residencial. Então, tem aqui os três grandes subsistemas: geração, transmissão e distribuição. Aqui no Brasil, a gente tem um desses links que eu coloquei para vocês no AVA, é esse daqui do. Cadê? Tá aqui, ó. Mapa com informações do sistema elétrico brasileiro. Sim, então só recapitulando aqui, né, eu tinha dito que ia colocar uns links no AVA do período da Guerra das Correntes, aqui foi só um, dois, na verdade, né, o Nikola Tesla e Guerra das Correntes, do National Geographic, e coloquei um link aqui de um canal Nostalgia, um canal no YouTube, sobre Nikola Tesla. Então tem esses dois links aqui para vocês verem como foi esse período, né? Mas tem várias outras fontes de informação também. E tem esse exercício 1, que é um documentário, que é um que é sobre o documentário, né? Sobre essa época, e para vocês fazerem um relatório com introdução, desenvolvimento, conclusões sobre essa época e referências, né? Pode ser individual ou em dupla. E o segundo trabalho é sobre aqui a história de Damiro Gouveia. Coloquei dois links diferentes, mas tem livro na biblioteca, tem outros links, outras fontes de informação que vocês vão conseguir aí na internet, falando sobre Delmiro Gouveia. Da mesma forma que o prazo de entrega, deixa eu ver aqui para quando eu coloquei. Sexta-feira, né, os dois, sexta-feira da semana que vem, os dois trabalhos. Individualmente ou em dupla. E aqui é o link do Sistema Elétrico Brasileiro, é um link bem interessante. Ele é atualizado constantemente, então ele mostra que a gente consegue informações sobre o sistema atual e o previsto. Então é melhor do que antigamente a empresa de pesquisa energética, né, divulgava uns PDFs, mas aí o PDF daquele ano ficou, ano que vem já está desatualizado, e aqui é sempre atualizado constantemente. Então, olhando aqui o estado de Alagoas, por exemplo, a gente consegue ver as linhas, né? Essas aqui na legenda, a gente consegue observar o que significa cada desenhozinho desse, cada linha dessa. Essas linhas contínuas, né? Vermelhas tem 500 mil volts, as linhas contínuas verdes têm 230 mil volts. Então, aqui no Nordeste, a gente tem esses dois tipos de linhas. Essas tracejadas são linhas previstas a serem concluídas aí nos próximos anos, ainda estão em obras, né, ou apenas o projeto foi aprovado. Então, clicando em cima, vai ter um detalhamento sobre elas, essas tracejadazinhas aqui. Os quadradinhos são subestações, então, esses quadradinhos aqui são grandes subestações. E esses simbologias aqui são aqui no caso tem só as planejadas, eu vou colocar já as existentes. Aqui são as usinas, né, eólicas, fotovoltaicas, hidrelétricas. Aqui são hidrelétricas de porte médio, né, pequenas centrais hidrelétricas, e aqui são menores ainda, centrais de geração hidrelétrica. Aí aqui temos usinas térmicas, a biomassa aqui no estado.
A gente tem várias, né, nas usinas de cana-de-açúcar, usinas fósseis, nucleares, e aqui eu tenho como adicionar ou retirar alguma dessas informações, caso eu ache poluído. Então, venho aqui nessas camadas. Eu vou tirar esse sistema que está planejado e vou adicionar aqui usinas eólicas, fotovoltaicas, hidrelétricas, grandes, e de biomassa, e as nucleares também, que são lá no Rio de Janeiro, a gente vai ver, e fósseis. Pronto. Então, aqui a gente consegue observar, não está muito visível, mas tem aqui as usinas térmicas no estado de Alagoas, né, as de biomassa, aqui da Bioflex Caeté, com a potência de 62.500 quilowatts. Tem lá em Coruripe, a usina Coruripe, com 32 mil quilowatts. Lá em Penedo, Marituba, com 20.500 quilowatts. Capela, com 8 mil quilowatts. Enfim, a gente tem como ver aqui as usinas térmicas. Hidrelétrica pertence ainda ao estado dela, está na divisa com Sergipe, né, tem uma briguinha histórica. Tem lá a maior usina da Chesf, Xingó, com 3.162.000 quilowatts. Então, você vê a diferença, né, de uma grande usina hidrelétrica para pequenas usinas térmicas que a gente tem aqui. Então, Xingó faz uma grande diferença no sistema elétrico, fazendo 30 anos, né? Vai fazer 30 anos esse ano, da usina de Xingó. Lá em Paulo Afonso, a gente tem 4 grandes usinas, né? Paulo Afonso 1, 2, 3 e 4. Paulo Afonso 4 sendo a maior delas, com 2.462.400 quilowatts de potência. Como eu tinha comentado com vocês, né, aqui, ó, Paulo Afonso é uma ilha artificial. O Rio São Francisco vinha lá de cima, descendo aqui na divisa dos estados de Alagoas e Bahia, e passava aqui pelo lado direito da cidade de Paulo Afonso, continuando no seu leito aqui na divisa dos estados de Alagoas e Bahia. Só que essa barragem foi criada aqui, né? Vocês veem claramente que é uma linha reta aqui, que é uma barragem que foi criada, e o rio desviou pelo outro lado da cidade, deixando a cidade uma ilha artificial, né? Então, você acessa a cidade só por pontes. E aqui é o lago, um grande lago, né? Uma região alagada, artificial, é o Lago de Paulo Afonso, que foi coberto aí para fazer o reservatório para Paulo Afonso IV, para essa usina hidrelétrica aqui de Paulo Afonso IV. A água passa por ela e continua no seu eixo, no seu fluxo natural, né? São essas. Lá no a Chesf ainda tem usinas voltando aqui lá em Petrolina, que é a usina de Sobradinho, entre Bahia e Pernambuco. Tem a usina de Sobradinho também, com 1.050.000 quilowatts de potência. O estado de Alagoas não tem nenhuma usina solar, nenhuma usina eólica prevista. Talvez falte um pouco de estudos ainda para mostrar locais com viabilidade, com maior viabilidade, mas a realidade é que não se tem. Os outros estados do Nordeste a gente vai encontrar todas essas usinas aí em grande quantidade, principalmente no Rio Grande do Norte e no Ceará. Rio Grande do Norte aqui, ó, chega você vê simbologia, né, de
usinas eólicas em grande quantidade. Então, aqui a gente tem o sistema elétrico brasileiro, né? Sim, interessante aqui que a gente tem uma grande subestação, a última grande hidrelétrica construída no Brasil, foi lá no Pará. Tem como colocar os estados aqui também, para a divisão dos estados. Ainda tem questão indígena, quilombola, que você pode botar. Unidade de conservação. Não, depois eu vejo. Apesar que tinha como colocar a divisão mais visível dos estados, estado por estado, mas unidades, combustíveis líquidos, usinas biocombustíveis, sistemas isolados de energia. Está aqui, unidades da federação. Assim fica mais fácil de ver a divisão dos estados. Lá no Pará, no estado do Pará, que esse rosa, esse grandão aqui, aqui a gente tem a usina, deve ser aqui a usina Belo Monte, do Rio Xingu, foi em 2016 sua inauguração, é a mais recente de grande porte que a gente tem, grandíssimo porte, olha a potência dela aqui, 11 milhões de quilowatts. Então aqui a maior da Chef tem 3 milhões, né? Aqui são 11, enorme ela. Acho que é a maior de todas, nacional, puramente nacional. A gente tem ainda Itaipu, que fica aqui na divisa com o Paraguai. Tá aqui, Foz do Iguaçu. Itaipu tem 14 milhões, mas ela é binacional, né? Ela é dividida meio a meio. Metade Brasil, metade Paraguai. E ela é tão grande que o Paraguai não usa totalmente a metade dela, já é mais que suficiente para o Paraguai. Então a gente acaba comprando uma parte da energia de volta, né, dos 7 milhões de potência que pode ser gerado. Do lado do Paraguai, a gente pega uma parte, porque eles não usam totalmente essa metade deles. Então, puramente nacional, essa de Belo Monte ficou a maior que a gente tem, né? Aqui vocês conseguem ver muitas informações interessantes, que essa de Belo Monte, a linha que sai dela é uma linhazinha azul. Se a gente for ver aqui na legenda, essa linha azul, essa daqui, ó, tem 800 mil volts. E essa linha de 800 mil volts, essas duas linhas, esses dois pares, esse par de linhas, né? O interessante delas é que elas são, ó, de corrente contínua, não são alternadas. Elas saem de um lugar e chegam no outro. Percorrem aí mais de 2.500 quilômetros. Uma delas aqui, a outra percorre pouco mais de 2.000 quilômetros, né? Mas são linhas de 800 mil volts e elas saem direto, não passam por nenhuma subestação. É uma linha expressa, né? Uma via expressa, uma vai para Minas Gerais, outra vai para o Rio de Janeiro. Elas vão por caminhos diferentes, passando aí por regiões diferentes, mas chegam, pronto, essa daqui chegou em Minas Gerais, em Estreito, em Minas Gerais, e a outra passa direto, vai lá para o Rio de Janeiro, nessa subestação aqui, Terminal Rio. Terminal Rio. Então,
São duas linhas que mandam toda a energia para o sudeste do país, a geração ocorrendo lá no norte e descendo de forma direta para o sudeste do país. Então, aqui a gente tem toda o detalhamento de grande porte do sistema, né? Se a gente der um zoom aqui ainda, a gente vai ver uma linha. O mouse meu touchpad aqui deu uma bronca. Aqui no estado de Alagoas a gente consegue ver ainda a nossa maior empresa, né, que é a Braskem, em termos de energia, em vários termos, né? Tem uma linha direta para ela, que sai aqui, vem de Messias vem uma linha de 230 para Rio Largo, e Rio Largo tem essa daqui, ó, essa linha aqui, verdinha, que vai de Rio Largo para Braskem diretamente, uma linha da Chesf, que tem 24 quilômetros, 230, e aqui chega lá na Braskem para alimentar a indústria, né, toda petroquímica e lá da Braskem. Então, é essa o nosso sistema elétrico, né? Logicamente que a Braskem tem um consumo maior consumidor de energia do estado e ela paga um valor relativamente mais baixo pelo quilowatt por ter toda essa infraestrutura na sua rede. Então, essa primeira parte, né, do assunto, com, como falamos aí sobre a parte de histórica, Guerra das Correntes, a parte de Delmiro Gouveia, depois falamos sobre a matriz energética, os tipos de energia que a gente gera no Brasil, renováveis, não renováveis, e agora sobre o sistema elétrico brasileiro, como são suas subdivisões, né, geração, transmissão, distribuição, as fontes que a gente tem quando a gente estudou a matriz elétrica, e mostrando esses links, né, interessantes. Lá no Ava eu coloquei também outros links interessantes, que foram os links dos atlas eólico e solar. Até para a gente fazer algumas análises interessantes aqui, ó, eólico e solar. E a gente vê aqui que essas regiões mais, que é o Atlas Mundial, nesse Atlas aqui, é um Atlas, por exemplo, assim, tem uma correlação muito grande entre os ventos de uma região e seu relevo, né? Isso aqui é o solar, isso aqui é o, opa, deu o eólico é esse aqui. Os ventos da região e seu relevo tem uma correlação muito forte, altitude, etc. E aí aqui não necessariamente ocorreram medições, né? Aqui foi tudo simulado, né, baseado nessas características. Então, de certa forma, para ter uma exatidão maior, é necessário uma medição por um determinado período de tempo. Mas aqui já dá para ter uma noção bem próxima da incidência dos ventos em regiões. Então, aqui a gente tem. Aqui é interessante, né? A gente vê aqui no estado do Rio Grande do Norte, que é o estado, talvez seja a região do Nordeste, que tem mais essa, aqui nessa legenda aqui, né, de cores, quanto mais azulzinho aqui, verde, tem uma quantidade menor de vento, e quanto mais chegando aqui no alaranjado e no vermelho, é uma velocidade mais elevada dos ventos aqui. Geralmente, a partir dos 6 metros por segundo, já é uma região com bom potencial para ventos, certo? Então, aqui no Rio Grande do Norte, tem locais com 10 metros por segundo, outros com 8, 6. Então, toda essa região aqui é interessante para geração de energia eólica. Inicialmente foram sempre colocados
essas regiões litorâneas, né, mas agora entrando mais no interior, e você vê que não é uma coincidência o formato aqui da distribuição das fontes eólicas acabar coincidindo com a quantidade, o local que tem mais ventos, né? Porque, afinal de contas, se você for um investidor privado, você vai querer colocar o seu gerador onde vai ter mais combustível, né? Onde vai ter mais vento para gerar energia. Então, essas regiões aqui são, logicamente, as com preferência para a instalação dos sistemas eólicos, né? Aqui o estado de Alagoas, infelizmente, ele, você vê aqui em Maceió, tal, talvez por questões de relevo, enfim, tá nessa regiãozinha mais verde do mapa, né? Então, 4 metros por segundo não é uma velocidade interessante. Aqui, próximo a Garanhuns, pertinho da divisa, sim, já é uma região interessante, não coincidentemente, próximo a Garanhuns, em Pernambuco, aqui tem uma usina Serra dos Ventos. Eu já visitei, já fiz uma visita lá na Serra dos Ventos. Essa aqui é Ventos Clemente, Serra dos Ventos deve estar mais aqui embaixo. Serra das Vacas, perdão, Serra das Vacas. Tá aqui, próximo lá a Garanhuns, Água Branca não, é uma região bem indígena, Águas Belas, que tem aqui uma comunidade indígena muito, era sempre meu trecho, quando eu saía para trabalhar no campus do Sertão em Delmiro Gouveia, a gente sempre passava nesse caminho. Quando eu trabalhei lá em Delmiro Gouveia, levei alguns alunos. Então, essa região aqui tem muitas hidrelétricas, né, nessa região, e tem previsão para novas, mas ainda não pega o estado de Alagoas. Aqui no estado, realmente, só lá para Mata Grande tem um potencial, certo? Ali perto de Delmiro Gouveia, já na divisa com a Bahia, né? Já na divisa com a Bahia. Lá na Bahia, a gente já tem algumas no interior, não só no litoral, né? Já tem algumas regiões. Bahia é muito grande também. Tem muitos relevo bem acidentado, né? Muitas montanhas, muito vento aqui nessa região também. Dá um zoom out aqui. Essa região aqui mais no interior da Bahia também tem algumas usinas solares ou eólicas instaladas. Usina solar é interessante de ver também. A gente vê aqui que, comparado aqui ao norte, até o sul da África, né, a gente tem quanto na legenda, cadê a legenda deles aqui? Mas enfim, quanto mais escuro, aqui legenda, quanto mais escuro, maior a quantidade de energia pode ser gerada. Então, mesmo assim, aqui no Brasil a gente tem boas quantidades, somente quando comparadas à Europa, a gente tem ainda uma boa quantidade de energia solar praticamente em todo o Brasil. Na média, é uma boa região para geração de energia solar. Certo? Então, tem o Atlas eólico, o Atlas solar e o Atlas eólico. E aí, dependendo da região, né, vai ter algumas regiões preferenciais, né? Aqui, por exemplo, na Paraíba, né, você vê que é bem dividida. Eita, você vê que é bem dividida a região aqui do litoral, do agreste, do sertão, ela já tem uma cozinha já diferente, né? Já é um laranjinha mais escuro, identificando uma quantidade maior aqui no estado de Alagoas, já é mais ou menos equivalente, mesmo que aqui no sertão, de novo, lá em Mata Grande, principalmente, já é uma cozinha mais escura, já é uma tendência ao longo do ano, né, Pariconha, uma maior quantidade de sol, para geração de energia solar também. Dá para tirar muitas informações, fazer alguns trabalhos, né, sobre
energia com esses links aí que foram colocados. Esse outro link que eu coloquei, ele apresenta as curvas de carga. Nesse link aqui, a gente consegue ver todas as curvas de carga no site do ONS. Tá, concordo aqui. E aqui você consegue ver como foi o dia. Acho que ele atualiza de um dia para o outro. Talvez dê até para colocar o dia de ontem, como foi a curva de carga. Deixa eu botar aqui, dia 26. Não tá dia 25. Aqui, dia 26. Então, aqui é a curva de carga da 0 hora do dia 25 até a 0 hora do dia 26, que é o último registro que tem aqui. Então, o dia 20, foi o dia 25, no caso, né? Foi a quinta-feira. Então, até a quinta-feira, essa foi a curva de carga. Você vê o comportamento dela, como madrugada aqui. E aqui eu posso subdividir, são 4 subsistemas no Brasil: Sul, Sudeste, Centro-Oeste, que é unido, o Norte e o Nordeste. O Nordeste, né? Então, o Nordeste, ou ver tudo, né? Você pode somar todos eles aqui, ele faz um somatório geral. Então, ele sai aqui na madrugada, 3 horas da manhã, o vale, né? A menor quantidade de energia consumida, e vai subindo. Aí chega aqui, tem um intervalozinho para o almoço, depois vai subindo, 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 chega no momento máximo às 6 da tarde, depois ele vai caindo, 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 até chegar no seu valor próximo ao valor de início do dia seguinte, né? Do início até 0 horas do dia anterior. Então, isso aqui, curva de carga, né? O somatório de todas as cargas simultaneamente no Brasil, a gente tem esse comportamento. Dependendo da época do ano, isso muda um pouco. Vamos ver aqui, por exemplo, em janeiro, como é que funcionou, né? Então, aqui o momento de pico foi às 6 da tarde. Lá no mês de janeiro, que é um mês de verão, um mês muito quente, vou colocar aqui o dia 10 de janeiro, por exemplo. Aqui ele mostra toda a curva, que claramente vê que os picos, né, mostrou de janeiro até agora, né? Os maiores consumos ocorreram ali nos primeiros meses do ano, geralmente meses mais quentes, verão. Tá aqui do dia 10 ao dia 11, a gente vê um comportamento um pouco diferente. O momento tem aquele mesmo comportamento inicial, né? A madrugada, um vale aqui no meio da madrugada, depois vai subindo, tem um intervalozinho para o almoço, mas só que o pico em janeiro foi às 2 da tarde, né? 2, 3 da tarde aqui, foi um intervalo de pico, depois caiu e voltou à noite. Por que esse pico no meio da tarde? No verão, os aparelhos de ar-condicionado ligados simultaneamente causam um impacto considerável. Então, geralmente, no verão, a gente tem picos no meio da tarde do consumo. Então, dá para observar direitinho essas variações, dependendo da época do ano. Eu tenho até vou mostrar depois para vocês, algumas apresentações, um levantamento de alguns dias importantes, por exemplo. Vamos ver, dá para a gente ver aqui. Os Jogos do Brasil, Copa do Mundo. Qual foi a Copa do Mundo que foi no Brasil? No Brasil. A Copa do Mundo que foi no Brasil mesmo foi no ano de. As datas dos Jogos do Brasil na Copa do Mundo no Brasil.
2000 não, 2014, a Copa de 2014. Então, vou botar aqui Jogos do Brasil em 2014. Que a gente viu o comportamento na Copa 2014. Eu vou abrir. Pronto, ó, Brasil e Camarões, 4-1 para o Brasil. Dia 23/6/2014. Então, aqui vocês estão. Deixa eu ver que dia foi esse do ano, da semana, né? 2014, do 6 de junho, dia 23. Pronto, foi uma segunda-feira, um dia útil normal, certo? Contra o Chile, oitavas, quartas, semifinal. Ixi, o 7-1. Vamos ver o dia do 7-1. Isso deve ter sido no final de semana, provavelmente. 8/7. Foi não, foi uma terça-feira. Pronto, o dia do 7-1, famigerado. 8/7. Vamos ver aqui, 8/7/2014. É um dia útil normal, mas devido a um grande evento como esse, 8/7/2014, ele vai mostrar esse intervalo. 9/7/2014. A gente vai perceber aqui, ó, como foi interessante o comportamento, né? Estava vindo aqui normal, como um dia corriqueiro, aquele intervalozinho do almoço, e o jogo correu às. Tem um horário aqui, será que a gente vê o horário? Notícias, estatísticas. Também não tem nem notícia, mas deve ter ocorrido próximo a esse horário aqui dessa queda considerável de energia. E aí, então, nesses horários, ó, as empresas fechavam, o comércio fechava um pouquinho, as indústrias fechavam e só depois liberavam de volta as equipes para o trabalho. Então, dia de jogo do Brasil, tem esse comportamento. E alguns dias especiais do ano, a equipe de engenharia, né, que faz essa queda vertiginosa aqui e essa subida rápida são problemáticos aí. Nenhum problema pode ocorrer, ninguém ficar sem assistir um jogo, né? O Paixão Nacional do Futebol é extremamente importante. Então, esses dias de jogos tem que ter todo um planejamento adequado do sistema elétrico também para quedas bruscas e elevações bruscas também, dentro de uma hora, restabelecer aí de 50, mais de 20% da energia para ao sistema em pouco tempo. Então, já vi, a gente pode fazer esse levantamento com até coisas interessantes, assim, como o final de novela, por exemplo, acontece também. O último capítulo de uma novela, que o povo hoje não assiste tanta novela como assistia há 10 anos atrás, mas final de novela era muito impactante também, tem que ter um planejamento como esse. Copa do Mundo, acho que basicamente esses dois grandes eventos no Brasil, que você via no formato da curva de carga um impacto muito grande. Bem, pessoal, então finalizamos assim o primeiro conjunto de slides e agora vamos para o segundo. Esse segundo aqui, ele tem sua importância. A gente vai ver aqui 5 grandezas elétricas básicas. Vamos começar com vamos começar com a parte de corrente elétrica, primeira grandeza elétrica, depois tensão elétrica, depois resistência elétrica, depois potência elétrica e, por último, energia elétrica. Então, essas vão ser as grandezas elétricas que a gente vai tratar aqui. São essas 5 potências, são essas 5 grandezas que vão
nortear aqui o nosso conhecimento antes da entrada nos circuitos elétricos propriamente ditos. Então, das grandezas elétricas básicas, aí a gente tem uma. Faço uma primeira pergunta para vocês dois que estão presentes aqui. Aliás, três, né? Deixa eu ver aqui quantos estão presentes. Novamente. Ah, não, chegou mais gente, ainda bem. Cinco. Então, dos cinco que estão presentes, liguem ao microfone e me respondam, né? Qual é, na opinião de vocês, o que quem pode dar alguns exemplos de elementos, né, materiais que são considerados isolantes e materiais que são considerados condutores? Quem pode aí dar algum exemplo de isolantes e condutores? Qual o principal condutor que a gente tem nos fios que estão na nossa casa, por exemplo, dentro das paredes aí? Quem sabe o material desses fios? Fios de cobre? Cobre. Cobre, exatamente. Então, cobre é o principal condutor para instalações de baixa tensão, né? Então, quando a gente tem nossa fiação em casa, dentro dos componentes elétricos que a gente tem em casa também, geralmente são fios de cobre. Agora, por exemplo, o cobre tem sua corzinha tradicional, né? Que é essa cor, esse é um dourado, alaranjado, né? Essa cor de cobre mesmo. Então, quando você está na rua, os postes, né? Esses fios de alta tensão, que são cabos nus, não são isolados. O fio não é daquela cor do cobre, né? O fio é um prateadozinho, aquele fio é de alumínio. Então, nem sempre o cobre é o condutor necessariamente usado em instalações elétricas. Eu posso ter outros condutores também, como alumínio, outros metais também são condutores. Alguns são melhor condutores, outros não são tão bons condutores assim. Dentro de smartphones, aparelhos eletrônicos, computadores, alguns componentes, alguns componentes prioritários, vamos dizer assim, eles são feitos com condutores de ouro. Então, o ouro ele tem uma estabilidade química maior, o coeficiente de oxidação dele, ele dificilmente se oxida, ele vai se oxidar em algum momento, mas comparativamente a outros metais, ele demora muito para se oxidar. Então, ele tem, então foi calculada uma viabilidade, né, financeira para o seu uso em pequenas quantidades, como tem os circuitos integrados de um eletrônico relativamente pequeno, como um celular, vale muito a pena substituir os condutores pelo ouro, porque ele permite uma vida útil muito longa dos eletrônicos. Então, um celular aqui, um smartphone caro, você compra, e ele talvez durasse ali 6 meses, um ano. Com o ouro, ele vai durar 3 anos, enfim, nos seus circuitos, 4, 5, ou até mais. Logicamente que outros componentes vão falhar antes, com a bateria, por exemplo, mas os circuitos integrados em si vão estar em pleno funcionamento. Os chips, os pequenos componentes vão estar em pleno funcionamento. Então, a gente tem geralmente os metais, né, com essa característica, e qual é a principal característica atômica desses elementos condutores, né? Eles têm poucos elétrons na sua última camada de valência aqui. Então, na sua última órbitazinha tem um elétronzinho só, geralmente, ou poucos elétrons. E esses elétrons ficam fracamente conectados ao núcleo do átomo desse material. Isso permite que esses elétrons consigam ser trocados, né, com átomos vizinhos de uma forma bem mais fácil do que elementos que naturalmente são considerados isolantes. E aí, isolante, quem dá algum exemplo de isolante aqui? O que o pessoal usa como isolante, geralmente? Quando não quer tomar um choque ou quando
até na parte isolantes, partes isolantes de componentes eletrônicos, componentes elétricos, em dar o exemplo aí de algum isolante. Borracha, professor? Borracha, polímeros, né, plásticos em geral, também. Você pode ter aí o seu, alguma parte de eletrônicos do seu notebook, do celular que vocês estejam, uma capinha, alguma coisa, alguns celulares metálicos, outros vidro, né, outros com parte de vidro. Então, esses elementos são isolantes. É o que eu digo sempre, os elementos são mais isolantes do que condutores. E mesmo com os condutores, eles são mais condutores do que isolantes, mas dependendo da excitação que eu dê nesse material, pode ser até um isolante. Por exemplo, o ar, na opinião de vocês, a atmosfera, o ar aqui, ele é isolante ou ele é condutor? Ou ele é mais isolante ou ele é mais condutor? Talvez seja a melhor pergunta, né? Se ele fosse condutor, todo mundo estaria tomando choque agora, provavelmente. Que a gente tem condutores elétricos, né, em todo lugar. O ar, tem características mais isolantes, né? Só que acontece o seguinte, dependendo da quantidade de excitação que eu tenho entre dois pontos, o ar não vai resistir. Um exemplo claro, isso daí, natural, que ocorre sem intervenção do homem, são os raios, as descargas atmosféricas. Então, você vê aí que você andando num ambiente que tenha uma época de tempestades, aí e não é raro a gente ver uma descarga atmosférica. Eu vou até pegar uma imagem aqui de uma descarga atmosférica. Descarga atmosférica. Então, a gente vê aqui uma descarga atmosférica, deixa eu ver aqui imagens, que são os raios, né? E você vai ver uma coisa bem comum aqui no raio. Então, essa imagem ficou maravilhosa. Essa imagem aqui, essa daqui, essa daqui também. Normalmente, a maior quantidade de raios ocorre entre as nuvens, aqui dessa forma, de uma nuvem para outra. Infinitamente, a maior quantidade de raios ocorre entre as nuvens. 99% dos raios ocorrem entre as nuvens. O que acontece aqui, né? Em época de tempestade, nuvens muito carregadas, as moléculas ali de água vão ter ali, vão ficar carregadas eletricamente e elas vão ter que descarregar em algum local. Então vai ter um desequilíbrio, né? Vai ter uma maior quantidade de cargas de elétrons separados ali das cargas positivas, e aí em algum momento elas vão descarregar e o ar, que é isolante, ele não vai suportar, ele vai acabar se tornando um condutor em algum momento. E a gente vê essa descarga aqui de um lado para o outro. Só que às vezes, entre o céu, aqui as nuvens e a terra, tem umas regiões mais altas. Tem aqui o topo de prédios, tem árvores, onde a quantidade de ar isolante entre esses pontos mais altos e as nuvens é mais curto. Quanto menor, quanto mais curtinho a coluna de ar existente, mais fácil vai ser de ser rompido aquele caminho. Então, logicamente, por isso que a gente vê a dificuldade que é aqui, ó. Quanto mais curto esse caminho entre as nuvens e o, e o solo, né, mais facilmente vai ser rompido esse caminho. Então, é uma questão de probabilidade, mas, na maioria das vezes, se você tiver num campo aberto, começar uma chuva forte, com alguns relâmpagos, não fique embaixo de uma árvore, não vá para próximo de algum local mais alto, de uma montanha, e provavelmente naquela região vai haver uma queda de um raio ali.
certo? A diferença de potencial é tão grande, e aqui é interessante, às vezes o rompimento do ar acaba vindo da nuvem para baixo, ou às vezes o rompimento começa de baixo para cima. E aí depende muito ali das características do momento, como o ar está mais fragilizado eletricamente, né? Na parte mais baixa aqui, na parte mais alta, mas o que se deseja é que haja um equilíbrio novamente. Esse equilíbrio só ocorre quando essa coluna de ar é rompida, certo? Efetivamente. E também tem esses rompimentos entre nuvens, né? Que é a maioria deles. Então, essas descargas atmosféricas acabam ocorrendo devido a essa diferença, essa excitação, a gente vai ver ainda essa tensão elétrica, né? Entre a nuvem e a superfície do solo, ou entre nuvens, enfim, também pode ocorrer. Então, esses são alguns exemplos de descarga atmosféricas. Então, postes, linhas de transmissão, prédios, topo de prédio, todo topo de prédio tem que ter um sistema de para-raio, né? Tem que ter um sistema de, já esperando que o raio caia naquele local, que ele drene essa corrente para uma região segura, de forma segura para a Terra, sem queimar os equipamentos, sem danificar a saúde das pessoas ali, prejudicar a saúde de ninguém. E é muito comum ter notícias, né, de animais que morrem por descargas atmosféricas. Então, o raio, que, ó, infelizmente, o gado, geralmente, ele se abriga em épocas de muita chuva, né? Próximo a árvores. Está chovendo muito. Aqui, ó, 40 cabeças de gado. Raio mata cerca de 3.000 cabeças de gado, 50 cabeças de gado, 50, 88 bois mortos, 21. Aqui foi numa cerca, que deve ter atingido a cerca. Mas geralmente eles estão próximos a árvores aqui. 101. Cara, 88 morreu no interior de São Paulo. Eles ficam ali se abrigando da chuva, próximo às árvores, e acabam que uma descarga atmosférica vem, e é uma tensão muito forte, uma corrente enorme caindo na Terra, e elas tomam um choque e acabam, por problemas aí, geralmente cardíacos, né, morrendo, e aí fica tudinho aqui, ó. Então, se estiver chovendo, não vai para baixo de árvore, não. A se abrigar em alguma edificação, algum local que provavelmente já tem naturalmente uma proteção para vocês. Então, aqui a gente tem essa característica, né, está na quantidade de elétrons na última camada do átomo, dos elementos formados ou em gases ou em metais. A água, por exemplo, a água ela é isolante. Mesmo muita gente pensando, não, a água é condutora, né, vai ajudar. O que contribui na condução de energia, condução elétrica da água, são sais adicionados na água, né? Os sais minerais estão ali misturados, mas a água destilada, a água pura, ela não tem características, ela tem mais características isolantes do que condutoras. Agora, se eu misturo sais, ela fica eletricamente mais condutora. Então, esse último elétron aí que faz a diferença, né? Se a gente tiver um, se a gente tiver aqui uma barra metálica, como eu tenho aqui, uma barra metálica, se eu tiver uma barra metálica de cobre, certo? Ou de qualquer outro metal, só pelo aquecimento térmico, os elétrons ficam trocando de átomo ali, de um átomo para outro, de forma desordenada. Esse troca com esse aqui ficam
troca-troca de átomos, de elétrons aqui de forma desordenada. Esses elétrons, quanto mais frio, mais lento é esse troca-troca, até o momento que o 0 Kelvin, né, que é a mais baixa temperatura possível, é o momento que os átomos ficam ali estáticos, paradinhos. Não vão ter mais essa troca de um para o outro. Quando eu coloco uma excitação elétrica, o que é uma excitação elétrica? Eu coloco um excesso de elétrons de um lado, esse lado aqui esquerdo, vou colocar mais elétrons, e uma falta de elétrons do outro. O que vai acontecer? O elétron é uma carga negativamente carregada ou positivamente carregada, na opinião de vocês? O elétron é carregado negativamente ou positivamente? O que vocês acham? Positivo? O elétron é uma carga negativamente carregada, certo? O elétron é negativo. E aí, se os elétronzinhos aqui negativos, tem um monte de elétronzinho aqui negativo, um Ezinho aqui, eita, menos, faz de conta que é um E, menos, e tem um monte de elétron aqui externo, né? Um monte de menos aqui, menos, 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 menos. Cargas iguais, né, de mesma polaridade, elas vão tender a se atrair ou a se repelir? Repelir. Elas vão se repelir. E aqui do outro lado eu tenho mais. Aqui eu tenho falta de elétrons, né? Tem aqueles buraquinhos lá. Então, tenho aqui mais, 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 mais. O que se mexe são os elétrons, né? Então, aqui, o que é que vai acontecer aqui? Vai haver uma repulsão por um lado, e pelo outro, uma atração. E agora os elétrons vão ter um caminho ordenado. Então, a esse movimento ordenado de elétrons, a gente vai dar o nome de corrente elétrica, certo? A gente tem um movimento direcionado ali de um ponto para outro, a gente vai ter uma corrente elétrica, certo? Se eu tiver só o negativo aqui, eu teria simplesmente uma repulsão para esse lado aqui. Teria uma repulsão, as cargas ficariam concentradas de um lado, não teria um movimento desses elétrons aqui, certo? Um caminho fechado. Eu teria só uma repulsão, uma concentração em um lado, uma falta do outro aqui. Mas se eu tenho os dois, um mais e um menos, aí a gente vai ter um movimento completo. Então, ligando uma luz, uma lâmpada, por exemplo, eu peguei aqui uma bateria, uma pilhazinha, né? Essas pilhazinhas, essas baterias geralmente têm 9 volts, uma tensão elétrica aqui de 9 volts. E o que acontece? Quando eu coloco aqui uma falta de elétrons de um lado, aqui é o se lá é mais, aqui é menos, né? E aí eu estou fazendo o que aqui? Estou colocando um interruptor. E o nome interruptor vem de interromper. E vai interromper o que, o interruptor? O caminho. Eu vou colocar um interruptor, ele é nada mais nada menos que uma chave, que ela pode manter esse caminho fechado, ou pode, em algum momento, abrir o caminho, fazer com que esse caminho não exista mais. E aí eu fico conectado constantemente na minha lâmpada com um dos lados da bateria, o lado negativo, e o lado positivo da lâmpada aqui, enquanto o interruptor estiver fechado, ele vai chegar aqui na lâmpada. E o que, que vai acontecer? Os elétrons vão ser empurrados pelo lado negativo, atraídos pelo lado positivo, de forma que vai haver uma circulação de corrente. E na lâmpada especificamente, como é que ela reage à passagem de elétrons, à passagem de corrente elétrica por ela? Ela reage emitindo luz, certo? Essa aqui, se for uma lâmpada incandescente, vai ter o efeito que da passagem de corrente num determinado elemento, que é o filamento elétrico, dentro da lâmpada,
ela vai superaquecer a um ponto de emitir luz para o ambiente, de encandecer e emitir luz para a mesma coisa que uma brasa numa fogueira, por exemplo. Quando você está queimando ali a madeira, ela vai queimar tanto que vai emitir luz para o ambiente, vai iluminar o ambiente, certo? Só que aqui dentro da lâmpada, o Thomas Edison, ele não foi quem teve essa ideia inicialmente, mas ele foi aquele cientista, né, que identificou os materiais e uma metodologia para criar uma lâmpada que pudesse ser usada por muito tempo, não precisasse ser substituída tão rapidamente. Então, ele identificou um metal que tem um ponto de fusão, né, de derretimento, com uma temperatura altíssima, mais de 3.000 graus Celsius, que é o tungstênio. Ele identificou o material, ele viu que, tirando um pouco do ar de dentro da lâmpada, tentando criar um vácuo ali dentro da lâmpada, também duraria mais para esse material derreter. E foi fazer essas adaptações que ele conseguiu criar a primeira lâmpada elétrica. Lá nesses documentários, eu coloquei o link, vem falando um pouco sobre o Thomas Edison, né, sobre essa descoberta dele. E várias outras patentes que ele tem também. E aqui tem algo interessante, que eu ainda vou falar mais detalhes com vocês. Os elétrons em si estão nessa direção aqui, ó, estão sendo empurrados pelo lado negativo e sendo atraídos pelo lado positivo. Então, eles estão no sentido anti-horário aqui. Só que, de forma convencional, que convencionou-se na eletricidade, que a corrente sempre vai do positivo para o negativo, certo? Do lado mais para o lado menos, seja no sentido horário, nesse exemplo aqui. Então, a gente tem o sentido real de circulação e o sentido convencional. Quem convencionou aí, pensou, né, sair do mais para o menos, tal. Fica mais depois que foram ver a questão dos elétrons, mas aí já tinha tomado uma convenção, então que a gente vai sempre considerar do lado mais para o lado menos, o sentido convencional, certo? Aqui tem a explicaçãozinha, né, dos elétrons batendo, o fluxo orientado de elétrons livres sob a ação do campo elétrico é a corrente elétrica, né, que é dada. A unidade da corrente elétrica é o ampere, certo? Ampere. Ou carga por segundo, né? Coulombs por segundo. Carga elétrica por segundo. E tem os múltiplos e submúltiplos do ampere, né? Um ampere é a corrente, ó, que sai de um carregadorzinho de celular. Alguns até mais. Tem carregadores mais potentes, né? Com carregamento mais rápido, e permite aí um carregamento com 2, 3 amperes, enfim. Mas 1 ampere é uma correntezinha relativamente baixa para equipamentos eletrônicos, né? É um chuveiro na sua casa, é o equipamento que demanda mais corrente da rede elétrica. Aí vai uns 25, alguns até 30 amperes, ou até um pouquinho mais a corrente deles. Uma máquina de lavar, talvez ali uns 3, 4, 5 amperes. Motor elétrico de uma máquina de lavar, né? Deixa eu ver um outro equipamento aqui. Geralmente, equipamentos que têm o aquecimento relacionado com seu funcionamento, ferro de passar, chuveiro elétrico, secador de cabelo, o que mais que aquece em casa? Fogão, forno elétrico, micro-ondas já é diferente o funcionamento do micro-ondas. Mesmo tendo um consumo não é tão grande assim não do micro-ondas, mas não é uma resistência elétrica envolvida ali. Uma churrasqueira elétrica, enfim. Esses equipamentos têm uma quantidade de corrente elevada para funcionarem. Então, demandam muita corrente para o seu funcionamento, aí 10, 15 amperes. Então, já é uma corrente alta para um equipamento residencial.
E aí tem alguns casos, né, por exemplo, correntes de milhares de amperes, de quiloamperes, já não são correntes corriqueiras no dia a dia. Talvez uma corrente de um defeito. Quando ocorre algum defeito no sistema elétrico da sua casa, da distribuidora, essas correntes de milhares de amperes podem surgir, certo? Uma descarga atmosférica, até milhões de amperes podem surgir. Mega ou até giga, bilhões de amperes podem surgir, mesmo que num espaço de tempo muito rápido, né? Por isso que algumas pessoas, mas professor, como é que pode um cara sobreviver a uma descarga atmosférica que tem ali 1 milhão ou até 1 bilhão de amperes, mas morreu na tomada de casa, pegando na geladeira da casa dele, que deve ter sido um choque ali de 1 ou 2 amperes. Até porque, qual a opinião de vocês? A pele humana, nossa pele, será que é condutor ou é isolante? O que vocês acham? A pele humana, ela tem características mais condutoras ou mais isolantes? Aí eu digo, depende, porque depende da excitação. Se for 5 volts que sai de um carregador de celular, você pegar aqui no. Você não vai tomar um choque nenhum com 5 volts, certo? Até 12 volts, que é a tensão da bateria de um carro, 12 volts, você pode pegar nos dois terminais, aquela bateriazinha da Moura ali, do LA, de qualquer marca que for, você não vai tomar choque com 12 volts, certo? Agora, quando eu passo ali dos 100, 110, ou para 220 volts, aí já chega numa tensão perigosa, certo? Se você vai no positivo e no negativo, entre dois dedos, por exemplo, vai passar uma corrente alta ali, entre seus dois dedos. Só que o caminho em si, não tem nenhum, entre os dois dedos aqui, o indicador, o polegar, não tem nenhum órgão vital aqui, se a corrente passar nesse caminho. Agora, se for entre dois dedos de duas mãos diferentes, olha o caminho que a corrente vai passar, né? Ela vai vir por um braço, passar no seu tórax e voltar no outro braço. Então, o tórax aqui vai poder dar algum problema cardíaco. Olha o problema dos boizinhos, tudo morto, aquele gado morto ali próximo. Por quê? Se fossem pessoas, talvez pessoas sobrevivessem, porque a gente é bípede, a gente fica em pé. Se eu não tivesse sentado, deitado, né? Eu fico em pé. Então, em pé, vai ter o raio, quando atinge o chão, ele é como se o solo, né, fica energizado. E aí, quanto maior a distância entre as suas pernas, vai ter um ponto que vai ter uma tensão maior, aquele ponto que está mais próximo de onde o raio caiu, ali, próximo do tronco da árvore, e vai ter um pé que vai estar mais distante. Vai, entre as suas pernas ali, ter uma diferença, uma tensão elétrica, uma excitação elétrica, um pé vai estar no mais e outro vai estar no menos. Vai passar uma corrente? Vai. Entre seus dois pés ali, o caminho, né? Pernas, ali, o início do seu tronco ali, voltar para outra perna. Tem órgãos importantes? Tem órgãos bem importantes, né? Mas não tem nenhum órgão vital, a princípio. Não tem quais são os órgãos vitais ali. O pulmão, o coração, mais acima aqui do tronco, né? Esses órgãos estão mais acima do tronco. Então, vai tomar um choque pesado, vai, mas a sua chance de sobreviver em comparação a um quadrúpede, um animal que fica nas suas quatro patas, é maior. Porque ali as vaquinhas, o gado, os boizinhos ali entre quatro patas em contato no chão, dependendo da posição que eles se encontraram, a corrente saiu das patas dianteiras e foi para as patas traseiras, passando por todo o tronco do animal, pelo coração deles, e mesmo um choque rápido, uma corrente elétrica rápida, de uma descarga atmosférica, mas devido à sua intensidade e devido ao seu caminho no corpo desses seres, foi fatal e acabou matando 20, 30, 50 cabeças de gado de uma vez só. Então é algo bem preocupante essa época de chuva, essa época de tempestade para o pessoal que cuida de animais, né, de fazendas. É bom abrigá-los do que correr o risco de um acidente como esse ocorrer. Para vocês terem ideia, a nossa pele é isolante, tem características mais isolantes do que condutoras. Só que se a tensão ultrapassar um determinado limite,
a pele não vai resistir, ela vai se romper em algum momento, e internamente aqui, o sangue, né, os músculos, toda essa irrigação que a gente tem aqui interna na pele, ele é bem facilmente condutível. Então, para vocês terem ideia, se dentro do corpo da gente passar na faixa de 0,005 amperes, ou seja, aqui tem o que? 5 miliamperes, né? 5 miliamperes já é um choque perceptível. Isso daqui para o equipamento elétrico é nada, uma corrente baixíssima, mas já é um choque perceptível já. Se essa corrente ultrapassar o 0,030, ou seja, os 30 miliamperes, já está no limiar de uma corrente que pode ser fatal, certo? 0,030 já está naquele limiar que, dependendo de outras características do choque, como a duração dele, como o caminho que ele passa, e aí já pode ser um choque fatal. Então, 30 miliamperes já corre o risco de um choque fatal. Então, dentro das nossas casas, é obrigatório, por norma, ter um dispositivo que proteja contra correntes elétricas, fuga de correntes elétricas acima de 30 miliamperes. Então, uma corrente que, por exemplo, um circuito elétrico, né, onde eu tenho uma fonte, tem uma diferença de potencial, tem um mais, tem um menos, um fio mais e um fio menos, um fio positivo e um fio negativo, está alimentando um equipamento lá. Está como se fosse uma resistência, um chuveiro elétrico, por exemplo. Aqui uma resistência elétrica, geralmente a gente faz essa simbologia de uma resistência. E aqui tem uma corrente que vai entrar pelo mais e vai sair pelo menos. Pronto. Então, é a mesma corrente que entra pelo mais e sai pelo menos. Isso daí é o esperado de um sistema elétrico qualquer. Mas se aparecer aqui o professorzinho de vocês no chuveiro, tô lá, eu tomando meu banhozinho, pezinho descalço, molhado, ou seja, aqui tem zero, tô no solo, né? 0 volt no meu pé, pego a mãozinha aqui, por algum motivo, algum defeito no meu chuveiro, algum defeito na instalação elétrica, a água fica energizada, eu acabo entrando em contato com 220 volts. Então, minha mãozinha vem para cá, o que, que vai acontecer? Vai vir uma corrente, já tem a corrente que está alimentando o chuveiro, né? Normalmente, mas no momento que eu entro em contato, uma geladeira está dando choque, por exemplo, está com defeito, um computador está com defeitozinho, está dando choque, você encosta, vai uma pequena quantidade de corrente, assim, uma fração de ampere, miliamperes. Vamos ver aqui a mais, né? Então, nesse ponto aqui, nesse trecho, vai ter uma soma da corrente que vai para o equipamento e a que vai para mim. E ela vem, ó, passa pelo meu corpício aqui, vem para a terra. E nesse trecho do menos, essa corrente não passa, porque ela não passou pelo meu pé, entrou na minha mão, saiu pelo meu pé. Então, o que? Ocorreu uma diferença. Na entrada, teve uma maior quantidade de corrente do que na saída. E aí tem um dispositivozinho de proteção chamado DR, que todo quadro de distribuição deve ter um DR, toda instalação elétrica deve ser composta, deve ter ali um DRzinho para proteger, que é um dispositivo, é um interruptor automático, que ele percebe quando tem uma diferença do que sai pelo mais do que volta pelo menos. Se tiver uma diferença, ele diz, opa, tem corrente saindo por outros caminhos, tem fuga de corrente. Então, está saindo uma corrente pelo positivo e não está voltando pelo negativo. Pode alguém estar tomando um choque aí. Se isso daí ocorrer e ultrapassar um limite de 30 miliamperes, dos 30 milha aqui, esse dispositivo desliga o circuito sozinho, certo? Então, esse dispositivo ele fica preocupado com diferenças entre correntes
que entram pela fase, que é o mais, é o nome, o apelido que se dá, né, ao terminal energizado, e pelo neutro, que é o menos, é o nome que se dá ao é o terminal negativo. Fase e neutro. Certo? O pessoal que for de civil vai ver esse detalhamento na próxima disciplina de instalações elétricas. E antes de liberar vocês, eu queria só que vocês vissem aqui ó, um comportamento interessante da corrente, né? A corrente, ela, quando encontra, aqui foi omitido, né, parte do circuito, o positivo e o negativo, as fontes de tensão, foram omitido as cargas, coloquei só algumas conexões aqui entre condutores, para vocês verem como é o comportamento quando uma corrente encontra um caminho, uma bifurcação para ela ir. O que acontece? Quando a corrente elétrica encontra um caminho para ela ir, vamos dizer que tenham, se forem dois caminhos apenas, um caminho de entrada e uma de saída. Então, vem um fiozinho, tem aqui uma emenda e vai sair um fio também. Se tiver entrando uma corrente nessa emenda, o que, é que vai acontecer aqui? Uma corrente de 5 amperes. Essa emenda aí, ela não vai aumentar o valor dessa corrente, ela não vai gerar e também ela não vai consumir. O que entra é igual ao que sai. Se entrou 5, sai 5, certo? Dessa emenda. Agora, isso aí quando tem uma entrada e uma saída é até lógico, né? Se entrou 5 aqui, vai sair 5. Agora, se eu tenho uma situação diferente, se eu tenho agora um outro caminho aqui para percorrer, e supondo que entrou 5 por um caminho, 5 amperes, né? E por um deles aqui, eu tenho a informação que saiu 1. Então, opa, a gente vai chamar de nó, né? Essas emendas a gente chama de nó. Nesse nó, é o apelidozinho que se dá, o nome nas instalações elétricas uma conexão, né? Que vai chamar de nó. Nesse nó entrou 5, saiu 1. Se o que entra tem que ser igual ao que sai, falta sair 4. Certo? Então é assim que funciona quando uma corrente elétrica encontra um, uma bifurcação, uma emenda, encontra um nó. O que entra no nó é igual ao que sai do nó, certo? E juntamente a intensidade da corrente, o valor aqui da corrente, naturalmente vem uma pergunta que é o sentido. Se ela está da esquerda para a direita ou de cima para baixo, se ela está entrando ou se ela está saindo de um ponto, certo? Então aqui entrou 5, saiu 5 também. 4 para um lugar, 1 pelo outro. Então aqui eu estou perguntando qual o valor e o sentido da corrente I, certo? O que, é que eu vou fazer inicialmente? Eu vou olhar logo para o nó, que essa corrente I está conectada. Está entrando 2 amperes para um lugar. Beleza. O que entra é igual. Mas tem dois caminhos aqui, que é o próprio I, e esse outro que eu não conheço. Então, eu não sei se essa corrente está entrando, se essa corrente está saindo, e o valor dela não tenho para onde ir aqui. Então, eu não vou olhar inicialmente para esse nó. Esse nó aqui não me ajudou muita coisa. Eu tenho que ir para algum nó que eu só tenha uma incógnita, só tenha um caminho que eu não conheça. Por exemplo, esse nó aqui, eu também só conheço 4 amperes. Esse aqui eu não conheço ninguém, nenhuma corrente dos 3 caminhos. Esse daqui, opa, aqui eu conheço. Aqui eu sei que por cima está saindo 1 ampere, pela direita está saindo 2 amperes. Então, no total, dos 2 conhecidos, estão saindo 3 amperes. Então, aqui nesse ramozinho aqui, só tem uma opção. Está entrando 3 amperes. Estão entendendo? Entra 3, sai 3. Não tem outra opção aqui. Esse nó aqui me ajudou, pô, eu tenho agora uma informação, mas eu não tenho
duas. Mas esse daqui, não, esse daqui eu conheço que está entrando por baixo 3 amperes nesse nó, está entrando pela esquerda 2 amperes. Então, está entrando no total 5 amperes. Então, aqui, ó, vai sair desse nó 5 amperes. Aí, agora, esse nozinho aqui ficou possível de ser analisado. E assim sucessivamente, a gente vai fazendo até chegar na incógnita. Entrou 5, saiu 3. Falta sair quanto? Se entrou 5, saiu 3, falta sair 2. Agora, nesse daqui, entrou 4, entrou 2, entrou 6 no total, falta sair 6. E, finalmente, entrou 6 pela esquerda, entrou 2 pela direita, entraram 8 amperes. Vão sair aqui 8 amperes também. Então, é mais ou menos assim que a gente vai funcionar a análise, né, de circuitos mais à frente. O que entra é igual ao que sai, certo? O que entra num nó, numa bifurcação, num encontro, é igual ao que vai sair dele. Nesse daí, olha aí rapidamente vocês. Tem hora que não é possível também, certo? Por isso que tem uma alternativa aqui que não é possível. Simplesmente eu chego num ponto que eu não consigo mais desenvolver e não dá para saber. Mas tem hora que dá. Então descubram aí, quem faz aí primeiro, qual a corrente I? Qual o valor dessa corrente I? E o sentido, né? O valor e o sentido. Tentem fazer aí no papelzinho na casa de vocês. Ver qual o valor da corrente I. 1 ampere? 1. Uma pessoa acha que é 1. Alguém mais tentou? Eu tinha achado um também, não queria falar. Vamos ver aqui se é um mesmo, então. Olhando aqui, eu não tenho muito o que fazer nesse. Aqui eu não conheço ninguém. Aqui eu só conheço 5. Tenho esses dois que eu posso fazer alguma coisa, né? Então vamos por aqui. 2 e 1, 3 entrando, 3 saindo. 5 e 3, 8 entrando, 8 saindo. Aqui, ó, 2 entrou, 3 saiu. Se 3 está saindo, só tem 2 entrando, falta entrar 1 também, né? Então aqui entrou 1. Aí sim entraram 3, saíram 3. Aí aqui 8 entrou e 1 saiu. Falta sair 7. E finalmente 7 amperes entrou, 6 saiu, falta sair 1. Então, quando eu responder aqui, né, sempre além da corrente é bom informar o sentido também, certo? O sentido é importante, né? Que aqui eu não posso dizer que tem 7, 1 entrando, que aí já dá uma bagunça, né? Porque vai entrar 1, entrou 7, entrou 8, tá saindo 6, tem coisa estranha. E o nó, ele não consome e não gera corrente. O que entra é igual que sai, certo? Aqui só é para ilustrar mais a parte do que eu disse do sentido dos elétrons e do sentido do convencional, né? Que definiu-se um padrão, alguém chegou e disse, não, a corrente vai do mais para o menos. E todo mundo aceitou, que foi o que se convencionou. Que aqui, naturalmente, se eu tenho uma bateria e uma lâmpada, e não está conectada à bateria, os elétrons ficam se movimentando pela energia térmica.
certo? Só vão parar de se movimentar se tiver no 0 Kelvin, né? Se eu faço a conexão, os elétrons são repelidos pelo lado negativo, atraídos pelo lado positivo, certo? Se movimentando nesse exemplo aqui de forma anti-horária. Só que, como eu disse, convencionou-se o sentido ser inverso ao dos elétrons e do mais para o menos, né, na passagem da corrente. E lembrando, essa velocidade que os elétrons se movimentam é aproximadamente a velocidade da luz, certo? Na hora que eu estou empurrando um elétron aqui, o da frente empurra o próximo, que empurra o próximo, que empurra o próximo, e esse aqui vão se atraindo, é aproximadamente a velocidade da luz, certo? Esse movimento. Isso para instalações de pequeno porte, residenciais, tal, é instantâneo. Na hora que você liga a lâmpada acende. É instantâneo. Agora, quando eu estou dimensionando aquela linha de 2.500 quilômetros, já tem que considerar esse tempo, né, em alguns processos ali internos. Né? A unidade é 1 ampere e a gente vai usar a letra I nas formulações, né, o C de corrente já é utilizado para carga elétrica, então a gente vai usar o I de intensidade de corrente para as nossas formulações. Vamos terminar de 11 horas, só 4 minutinhos eu peço para vocês aqui, que são os efeitos que a corrente passa, para a gente ficar igual a outra turma. Quais são os efeitos causados pela corrente, pessoal? A gente vai dar um exemplo aqui de 4 efeitos. O primeiro efeito é aquele que, por exemplo, quando eu estou carregando o celular agora, carregando meu celular, se eu tocar na fonte, ela está quente. Você pode ver que a sua fonte quando você carrega o celular ou carrega seu notebook, enfim, essa fontezinha fica pegando fogo, fica quente ela, certo? E não é por atrito, é diferente de um, sei lá, de algum outro equipamento, um motor elétrico ali, que vai por atrito, vai aquecer também, né? Mas até equipamentos estáticos vão aquecer quando a corrente elétrica passa por ele. E isso é natural, não tem para onde fugir, certo? Às vezes é desejável, como é o caso do chuveiro elétrico, do ferro de passar, de um secador de cabelo, e às vezes é puramente perda. Eu tenho interesse ali, estou usando o celular por muito tempo, ele aquece. Qual é meu interesse em aquecer o celular? Gastar energia aquecendo um celular. Não tem funcionalidade isso, não é desejável, são perdas. Mas a gente tem que conviver com essas perdas elétricas devido ao efeito Joule, ao efeito de aquecimento por onde a corrente elétrica passa. E aí, se ela passa num condutor, aquele condutor sempre vai aquecer e vai ter perdas relacionadas a isso. Agora, por exemplo, se num choque elétrico, um choque duradouro, geralmente, alguém já tomou um choque aqui de vocês? Alguém aqui dos presentes já tomou um choque elétrico? Acho que não, né? Então não falou nada. Eu já tomei um choquezinho, não é muito agradável, mas foi um choque rápido. Uma geladeira, em algum equipamento que você toca ali no chuveiro elétrico. Um choque rápido. Mas são choques duradouros, né? Choques mais perigosos para a vida de quem tomou choque. Uma queimadura é algo que tem que ser pesquisado, tem que ser analisado se ocorreu queimadura, porque interna principalmente, porque a corrente vai passar internamente aos seus músculos e aquele caminho vai ser aquecido e pode causar uma queimadura considerável. Então, o efeito Joule é um dos principais efeitos da passagem da corrente elétrica no caminho. Aí tem outro efeito aqui, por exemplo, o efeito fisiológico. O que é o efeito fisiológico? Quem tomou um choque, já aqui, pode ter sentido ali uma fraquezazinha no músculo, ou alguém já pode ter ouvido falar de outra pessoa que tomou um choque, pegou aqui um fio, encostou no fio, ficou preso ao fio. Por que será que a pessoa fica presa numa fonte elétrica? Porque a gente consegue movimentar. A gente aprende quando é criancinha, né, a andar, a gente está controlando ali aos poucos o nosso
o controle dos músculos que a gente tem. E como é que o corpo humano controla? O corpo humano e o corpo dos animais também controlam os músculos por pequenos impulsos elétricos. Nosso sistema nervoso envia aqui para os músculos, ele vai em forma, ó, se chegar um impulsozinho elétrico, você contrai o músculo. Se ele não chegar, você relaxa. E com o passar dos anos, a gente vai começando a controlar os músculos das pernas, aprendendo a andar, depois aprende a correr, depois artistas têm um controle minucioso ali do pincel, da pintura, movimentos sensíveis, tempos de reação diferentes para cada atividade que você vai executar no seu dia a dia, certo? Então, esse controle é feito por pequenos impulsos elétricos que chegam nesses músculos da gente. Se vem um estímulo elétrico externo, o músculo não tem como adivinhar. Será que eu fecho agora ou não vou fechar? Se for um impulso elétrico da pessoa aqui, eu mexo. Se não for, não. Ele acaba contraindo de todo jeito. Então, quando você toma um choque, se a fonte do choque for aqui um fio elétrico, por exemplo, você vai tender a encostar o músculo ser eletrocutado aqui e ele fechar. E, logicamente, quando eu contraio os músculos da mão, a mão se fecha. Aí eu já vi alguns treinamentos de eletricista, o pessoal dizendo, olha, se achar que tem um fio energizado, ao invés de vir com a palma da mão assim, venha com as costas da mão. Meu Deus, porque se pegar pelas costas da mão, tá aqui por trás, encostei aqui, eu vou tender a fechar a mão, mas eu não vou ficar pegando no fio. O que eu recomendo, se achar que tem um fio energizado, não toque no fio, você não é obrigado. Hoje a gente tem tecnologia, a gente tem testes, elementos testes que baratinho no mercado, você compra por 10, 20, 30 reais, chega aqui, acende uma luzinha, chega, toca um bip, identificando que tem uma superfície energizada ali. Então, se houver dúvidas, desenergize, desconecte os fios, trabalhe com condutores sempre desenergizados, se possível, desligados da rede. Às vezes você não imaginar que uma geladeira vai dar um choque, mas de toda forma, esteja calçado, com um calçado específico, uma sandália, um tênis, você já aumenta a resistência do seu corpo e já tem um isolamento do solo, que tem 0 volt. Quando encostar lá na geladeira, você pode até ficar energizado, mas como não tem a diferença no seu pé, de 0, não vai passar corrente pelo seu corpo, certo? Então, tentar evitar tomar um choque no laboratório. A gente só faz no laboratório de instalações elétricas experimentos com tudo desenergizado, mas mesmo assim, na dúvida, os alunos sempre vão calçados, com calçado fechado, para não ter contato com o solo ou com alguma parede ou com alguma superfície inadvertidamente, certo? O penúltimo, opa, deixa eu aqui, o penúltimo efeito é o luminoso, né? Aí o luminoso em lâmpadas é o que ocorre, né? Lâmpadas incandescentes, quando chega uma temperatura alta ali o filamento, ele acaba emitindo luz. Lâmpada fluorescente, o que que acontece? A corrente passa ali por dentro da lâmpada, né? Vocês disseram que ela passa, qual é o condutor? São metais, né, que são condutores. Lá dentro da lâmpada tem um filamentozinho que liga da lâmpada fluorescente, né, que é uma tubular. Tem um filamento, tem um fio que liga um lado ao outro da lâmpada. Não sei se vocês já viram alguma lâmpada fluorescente quebrada ali, para ver se tem um fiozinho que passa ali por dentro. Se você reparar, não tem fio. Não passa fio ali dentro da lâmpada. Como é que, como é que há essa passagem de corrente se não é por um fio? Tem que ter um condutor ali dentro. E tem um condutor ali dentro, só que ele está no formato de gás. Ali é o mercúrio, é o metal mercúrio, que em determinadas temperaturas e pressões, ele fica no estado gasoso, certo? E a corrente passa por dentro do gás de mercúrio, emitindo uma luz para o ambiente. Na verdade, ele emite uma luz ultravioleta, né, que a gente não ilumina tanto, mas quando aquela pintura
da lâmpada fluorescente, que é tão importante que o nome dela é pintura fluorescente, né? Ela, aquela pintura é feita e a luz ultravioleta passa por ela e fica aquela cor, aquela luz, né, visível aos nossos olhos. Então, o efeito luminoso é esse. E tem a questão da lâmpada de LED também, que já é outra tecnologia mais recente, mais eficiente ainda, certo? E o último efeito dos motores elétricos. Quando tem um motor que gira, o que acontece aí? Quando for ver os documentários da Guerra das Correntes, a gente vai observar que o que acontece quando com motores elétricos, quando eles giram, os motores elétricos, eu estou aproveitando dos efeitos magnéticos que a corrente elétrica causa. Eu posso criar um eletroímã, atrações e repulsões entre dois condutores, por exemplo. Então, o motor elétrico toma o Nikola Tesla, que fez esse cálculo matemático, né? Imaginou como mover um eixo a partir de repulsões e atrações causadas por diferentes condutores elétricos dentro do motor. E aí ele imaginou como seria isso daí. Ele, não, acho que se a gente montar isso aqui vai dar certo. Ele foi lá e montou o primeiro motor elétrico, e para ajudar a disseminar essa tecnologia, ele não cobrou as patentes desse motor. E aí ficou mais barato e rapidamente estava difundido no mundo todo os benefícios dos motores elétricos, né? Então, Nikola Tesla é um grande nome para a eletricidade como um todo. Bem, pessoal, eu agradeço muito a quem pôde estar aqui. Esse encontro da gente. Professor, Oi. rapidinho, uma dúvida sobre os trabalhos. Eles podem ser digitados? Pessoal, vou pedir fortemente que vocês façam esse trabalho escrito, certo? Porque está cada vez mais difícil de fazer esses trabalhos. Vocês estavam escrevendo aqui agora que eu estou lendo, digitados. Então, peço que vocês façam eles por escrito, o trabalho, certo? Se o prazo ficar apertado para os dois, eu posso até adiar para outra semana o prazo de Delmiro Gouveia, não tem problema não. Mas tente fazer, tente juntar a dupla, um escreve uma parte, outro escreve outra, talvez dê tempo. Se alguém tiver alguma dificuldade, que a semana que vem eu já quero passar alguns exercícios do livro, né? Da parte de circuitos, que a gente está se aproximando já, a parte de circuitos elétricos, que é o que está no livro, de exercícios mesmo, para a gente já começar a fazer, ok? Vou colocar lá no AVA o detalhamento. Boa pergunta aí que eu já coloco lá para ficar mais claro a questão dos exercícios. Certo, pessoal? Então era isso por hoje. Agradeço a presença de todos. Vou colocar a gravação para quem chegou depois, daqui a pouquinho, lá no o link no AVA. E terça-feira a gente se encontra novamente. Tchau, tchau. Valeu, professor.